gente, vamos começando, então, devagarzinho. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Agradecer também o pessoal do Foto Guerrilha que está fazendo a filmagem aqui com a gente hoje. O Pavunão, o Partizan, que é o bar que funciona aqui atrás. Esse lançamento do livro do Tiago, vou falar um pouco mais do Tiago rapidinho, está sendo organizado pela Consequência, que também está vendendo os livros aqui, e pelo Instituto Alameda, do qual o Tiago é afiliado, onde eu trabalho também. O Instituto Alameda é um instituto de pesquisa adequadamente sobre catástrofe e política, e tentando focar, por um lado, em compreender de que maneira a gente tem que reavaliar a análise do capitalismo contemporâneo de uma forma mais estrutural, não considerando as crises do capital como coisas locais, separadas, como se fossem crises independentes uma da outra, mas como uma coisa que tem uma espécie de transformação estrutural mais profunda, que o nome catástrofe parece muito adequado para descrever, e o livro do Tiago é assim, um ótimo exemplo de como que as coisas aparecem quando você olha por esse ângulo. O Instituto Alameda financia também um espaço que a gente mantém aqui às terças-feiras, chama Espaço Comum de Organizações. Algumas das pessoas que estão aqui já vêm toda semana, toda terça. A gente deixou um flyerzinho para quem quiser saber mais de como é que funciona ali no final, no fundo, junto com os livros. Queria agradecer também a presença de todo mundo, né, que vai comentar hoje. A ideia da gente é que o Tiago fale um pouquinho do livro primeiro, e aí a gente passa para o pessoal comentar. Acho que a ordem que a gente tirou no papel tesoura foi Miriam, Cássia e você, Nathan. Tá. E aí, para poder passar direto o microfone de vocês, eu não ficar fazendo intermediação, eu vou apresentar todo mundo de uma vez logo, e depois a gente já começa, né? O Tiago, bem, estou muito feliz de a gente estar fazendo o lançamento do livro dele aqui no Rio, que a gente já tem essa conversa há tanto tempo, né? E, enfim, acho que assim, é muito difícil encontrar alguém que esteja pesquisando esses temas, tentando entender as últimas voltas do parafuso do capitalismo no Brasil e na periferia, e de que maneira isso afeta a maneira que a gente compreende e precisa compreender as categorias econômicas, categorias sociais hoje, quanto o Tiago, que faz esse trabalho há muito tempo. Não é um trabalho só... E aí, não é só um trabalho de pesquisa acadêmica, é um trabalho que claramente está muito ligado à sua própria militância, né, Tiago? E, enfim, acho que a gente vai ter chance de conversar sobre isso indo mais à frente na conversa hoje. O Tiago é professor hoje do FMG, também é afiliado do Instituto Alameda. E aí, falando rapidinho na ordem aqui do pessoal, estou muito feliz que está aqui também comentando hoje o trabalho dele. A Miriam, que vai falar, é graduada e tem mestrado, graduação e doutorado em filosofia, mestrado e graduação na UFRJ, doutorado pela PUC. Está desenvolvendo hoje uma pesquisa de pós-doutorado na UFRJ, na linha de pesquisa Gênero, Raça e Colonialidade. A Cássia é socióloga, educadora, pesquisadora e militante, é graduada em Ciências Sociais pela UF, mestra pela PUC-Rio, é professora de Educação Básica hoje e se dedica a projetos culturais, explorando a relação entre migração latino-americana e produção artística na cidade. Recentemente desenvolveu uma pesquisa na favela de Rio das Pedras, abordando temas como construção de grandes projetos, migração, memória e produção de moralidades em um território marcado pela violência urbana. Principais interesses incluem processos migratórios, deslocamentos, ruralidades e produção de subjetividade entre ambientes de trânsito. E o Nathan Oliveira é bacharel e licenciado em Física pela UF, é membro do NIEP Marx, do Grupo de Física em Interações Fundamentais e do Centro de Formação, onde ele oferece cursos online. É também professor de Física e educador popular no pré-vestibular Dr. Luiz Gama, organizado pelo Coletivo Direito Popular e atuante na Faculdade de Direito da UF, em Niterói. Então, eu vou passar a palavra para você, Tiago, para você dar para a gente uma primeira geral, uma primeira notícia sobre o livro, e aí depois a gente circula a voz aí. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui. O Gabriel se empenhou demais na organização desse evento. O pessoal que vai comentar, Miriam, Cássia, Nathan, estou bem satisfeito. Assim, enfim, é sempre muito bom quando a gente escreve um livro, escreve qualquer coisa, na verdade, ter né, assim, contar com o comentário dos camaradas, porque, enfim, a gente não escreve nunca para nós mesmos, né? Eu acho que é uma ideia de colocar para conversar todo esse trabalho, né?
que, como o Gabriel falou, também não é um trabalho, vamos dizer assim, só meu, né? Porque a gente está em diálogo já há algum tempo, em diferentes lugares, né? Assim, em diferentes naturezas, grupos de estudos informais, grupos de estudos dentro da militância, grupos de estudos dentro da universidade, nas aulas com os meus alunos. Então, isso vem de... Essa reflexão aqui vem de vários, vamos chamar assim, de vários lugares, né? E o esforço foi sempre de construir uma forma de exposição, né, com esse livro, que fizesse algum sentido, que contasse uma história do que eu chamo a história da catástrofe brasileira, né? O ponto de vista do livro Brasil Catástrofe é refletir um pouco sobre a constituição do que a gente chama normalmente de Brasil, né? A nossa formação nacional, que, ao mesmo tempo dessa formação nacional, é uma espécie de desconstrução, né? Num só golpe, formação nacional e desconstrução nacional se realizam mutuamente, né? Para poder fazer isso, nesse livro eu foco no que eu estou chamando aqui, apoiado em diferentes pessoas, né? Eu poderia pensar no Paulo Aranhes, no professor Anselmo Alfredo, numa ideia de centralidade negativa do trabalho, né? Como que a constituição dessa categoria propriamente moderna de mediação social, que a gente chama de trabalho, ela se funda necessariamente nos países periféricos de modo negativo, né? Ela não tem uma força positiva, mas, na verdade, o trabalho moderno ele se instaura pela sua ausência, ele se instaura pelo trabalho escravo, ele se desenvolve por meio da informalidade, da crise do trabalho, da sociedade do trabalho, né? Então, esse é um pouco o fio da meada que o livro vai tentando puxar, né? O livro ele tem uma estrutura levemente cronológica, porque também não é um livro exatamente de história do Brasil. Acho que teriam vários outros muito melhores para consultar do que esse, né? Mas eu arrisco dessa maneira, né, assim, de colocar o argumento de forma cronológica, porque acho que, olhando as coisas do lugar que a gente se encontra atualmente, seria possível compreender como a gente chegou aqui, né? Uma espécie de sentido catastrófico que a gente pode encontrar, né? Dialogando assim com, enfim, o sentido colonial, né? Então, essa forma de pensar o Brasil, né, assim, tentando dar uma espécie de identidade entre Brasil e catástrofe, né, que são processos que têm uma certa convergência, elementos que têm uma certa convergência. Esse livro é uma forma que, na verdade, eu, ao longo assim, de 2020, 2021, 2022, tentei lidar com o fato de estar vivendo no Brasil e lidando com as coisas que a gente estava lidando, todo mundo passou, né? Era uma tentativa de encontrar um sentido, e esse sentido ele é um sentido catastrófico, que se revela como catástrofe, né? Acho que todo mundo aqui pode lembrar do que foi esse período, mas estendendo um pouquinho essa lente de análise, a gente vai ver que isso já estava em processos anteriores, isso já fazia parte da nossa formação nacional, né? Então, é uma forma de tentar mostrar essa gênese, por assim dizer, né? Um movimento retrospectivo, né? E é claro que, ao fazer esse retorno ao passado, de tentar rastrear essa raiz, que, no nosso caso brasileiro, é, ao mesmo tempo, formação e destruição, me pareceu ser uma boa forma de compreender o tempo presente, né? De olhar para o que a gente estava vivendo naquela época a partir de uma lente analítica que fizesse, pelo menos para mim, né? Vamos ver o que os comentadores vão achar,
que fizesse sentido, né? Assim, de perceber assim, bom, mas da onde exatamente que surge fenômenos como o bolsonarismo, né? O subtítulo, Constelações da Destruição que estamos vivendo, é uma espécie de desvio da frase que o Bolsonaro falava como revolução que estamos vivendo, né? Assim, vocês devem se lembrar que ele se referia ao próprio governo como uma revolução que acontecia no Brasil, mas esse processo era preciso, a meu ver, ser interpretado de uma maneira talvez estrutural, e não como um raio em céu azul que apareceu do nada, ou que o impeachment anterior, a destruição da Nova República, ou junho de 2013, e todos os processos anteriores, né? Então, foi um pouco com essa intenção que o livro foi pensado, né? Nesse esforço, eu acho que, estava brincando com o Nathan aqui, que a melhor parte do livro, na verdade, são as referências bibliográficas, porque é onde, enfim, as coisas estão do livro mesmo, né? Assim, eu fui lendo e juntando essas coisas como uma forma de colocar, organizar essas ideias, né? Então, acho que muita coisa que está aqui, na verdade, já estava em outros lugares, mas era uma questão de organizar. E, por isso, a ideia da constelação, né? Assim, a constelação, eu estou pensando aqui com o Walter Benjamin, como que as constelações de diferentes povos, mesmo olhando os mesmos conjuntos de estrelas, eles encontravam figuras diferentes, né? Então, aquele mesmo texto às vezes que estão uma certa tradição dentro, né, do campo marxista, que é onde eu estou olhando, sobretudo, mas vem de tradições não necessariamente confluentes, mas que, de alguma maneira, eu estou tentando arranjar um arranjo entre eles que possa mostrar esse sentido catastrófico, pensando a partir dessa centralidade negativa do trabalho, que talvez seja o ponto mais fundamental do texto, né? E como o Gabriel adiantou, não é só um livro, né, de interpretação da nossa formação, do duplo processo de formação e destruição nacional, mas também espera, né, assim, pelo menos eu esperava enquanto escrevia e, enfim, acho que ainda espero hoje, que ele possa servir como uma forma de intervenção também, né? Como que, se ao falar da catástrofe, a gente pudesse fazer alguma coisa em relação a ela, né? Não sei muito bem o que, não tem nenhum tipo de indicativo dessa natureza, então não procure no livro, não leia o livro dessa maneira, porque não vai encontrar nada assim, mas acho que pensar sobre ela é talvez o primeiro passo para poder fazer alguma coisa, né? Então tem aí também esse interesse de fazer uma intervenção, e o sentido da catástrofe, na verdade, mostra exatamente uma urgência, né, do que fazer, ou, para usar novamente a imagem que o Walter Benjamin mobiliza, do aviso de incêndio, né, que soa sem que a gente tome consciência disso, ou que produza algum efeito, ou que a gente possa fazer alguma coisa em relação a isso, né? O final do livro é uma forma de refletir sobre uma condição de uma espera angustiada, né? Em que os elementos que a gente poderia imaginar disponíveis historicamente de transformação já não têm a mesma eficiência que uma vez se depositou a esperança, que se depositou nesses objetos, né? nesses instrumentos de luta, de mobilização, né? Então parece que esse chão, né, que garantiria alguma forma de intervenção política na sociedade já não tem mais a mesma eficiência. Isso foi subtraído da gente, né? E então isso produz um efeito de uma espera que nunca chega, né?
Eu estou pensando aqui no ensaio do Antônio Cândido, né, das 4 esperas, e como que, de alguma maneira, aquele texto reverbera em nós politicamente hoje, porque parece que, pelo menos do meu ponto de vista, que essas formas de atuação elas caducaram sem que a gente tivesse alguma resposta para elas, né? Esse é o efeito da catástrofe, né? A catástrofe é da natureza da própria catástrofe, né? E talvez seja esse o sentido que eu estou tentando atribuir, né, com essa identidade entre Brasil e catástrofe. É da natureza da catástrofe destruir também os próprios meios de identificar a catástrofe, de pensar a catástrofe, de responder à catástrofe. Por isso o desafio, né? Por isso que espera angustiado. Então, né, se de alguma maneira a gente, durante muito tempo, a tradição de esquerda remetia à 11ª tese do Marx a Feuerbach, né? Os filósofos sempre interpretaram o mundo, mas o ponto é transformá-lo, parece que é datada, né? Porque os instrumentos que a gente tinha de interpretação do mundo, eles também já não são da mesma eficiência, e os instrumentos políticos de intervenção também já não desempenham o mesmo papel, ou não produzem mais o mesmo efeito, né? Então, essa pedra angular, né, do pensamento de esquerda parece ter sido erodida, né? Esse é, a meu ver, o sentido forte de pensar a catástrofe, né? Talvez reconhecer o tamanho do problema que a gente tem pela frente, né? Em que a dimensão dessas questões já são incomensuráveis com formas que a gente dispõe de atuação, de intervenção, de agência, né? Eu estou falando nesses termos, mas né, assim, porque acho que essa é a questão que me mobilizou assim, para poder escrever esse texto, né? Assim, de como que, ao mesmo tempo, acredito mesmo numa possibilidade de conversar, de pensar, de refletir coletivamente, de agir coletivamente nesse contexto, mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso só é possível na medida em que a gente reconhece a gravidade dessa situação, né? Como eu falei, eu não queria render muito na descrição do livro, porque, pessoalmente, pelo menos, eu estou mais interessado do que os colegas têm para falar, mas a ideia é que a gente possa, nessa conversa aqui, poder debater, enfim, conversar sobre esse livro. Obrigado, gente. Primeiramente, eu queria agradecer também o convite para participar dessa conversa, para o lançamento do livro, Tiago. Te parabenizar também, né, por ter não só feito esse livro, mas também porque exige uma certa... você tem que ter coragem, né, para escrever um livro como esse, principalmente se você se propõe a fazer esse recuo histórico tão grande que você se propôs a fazer. E, de fato, não é um livro que trata sobre história num sentido tradicional, principalmente porque você passa por vários momentos, né, tentando fazer uma espécie de genealogia, né, do Brasil enquanto país, e sempre através pelo menos da descrição desses vários processos de catástrofe, né, desses vários fenômenos catastróficos que foram acontecendo desde de um momento colonial brasileiro. Então, você vai pegando momentos específicos e trazendo à luz a tentativa, pelo menos, de fazer esse movimento retrospectivo a partir de uma análise histórica
desde a fundação do que a gente entende como Brasil, né? E, de fato, você vai vendo momentos catastróficos se seguindo uns dos outros, num grande arco, né, de desenvolvimento do Brasil, e com todo um teor bem arantiano, porque você fica com vontade de morrer em alguns momentos. O nome do livro é Brasil Catástrofe, então, assim, é bem arantiano. É um teor, assim, nada vai dar bom, não vai dar bom, não acho que vai dar bom, né? Que também é uma das suas maiores referências. O Paulo Arantes é citado continuamente, junto com o Safatli, que também é, né, otimista, não é? Então, você vai vendo esses momentos catastróficos e de uma forma que dá quase também uma nuance meio de uma espécie de determinação. Não tem como dar certo. Se você faz esse sobrevoo na história brasileira, você vai vendo como, dentro da história do Brasil, enquanto país, os processos eles vão se encadeando de forma tal que não tem como a gente chegar em 2024 diferente do que está. Né? Existe esse elemento de ver uma sucessão de catástrofes, uma catástrofe só que vai vai se expressando de formas diferentes, vai se mostrando ou aparecendo, né, com uma roupagem diferente a cada momento histórico. E isso ficou bastante visível no seu livro. E uma das coisas que me chamou a atenção, também por causa da pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, é uma ligação que é feita, na verdade, com outros textos que você foi publicando, né, principalmente a partir da ideia de o Brasil dentro de um sistema capitalista global, e como ele se posiciona naquilo que a gente pode chamar de uma periferia do capitalismo. Né? E como, portanto, a partir dessa ideia fundadora, que você estabeleceu em outros textos e que você aponta nesse livro, né, é como se fosse uma pesquisa subsequente do que você já tinha feito antes. E como a catástrofe brasileira acaba sendo uma catástrofe de um capitalismo periférico. Fui eu não, né? Tá. E nessa perspectiva, você tem ali um posicionamento do Brasil dentro de uma periferia do capitalismo e como você vai ter formações sociais de um capitalismo periférico. E aí, já colocando a ideia de que há um capitalismo típico da periferia. Ele é específico da periferia, existe, então, já pressupondo que o sistema capitalista ele não é homogêneo, ele vai aparecer, vai ter efeitos e fenômenos específicos, dependendo da posição que você está dentro desse sistema capitalista, mas isso é uma coisa que foi elaborada mais em outros textos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, quando você aponta para o problema do trabalho como sendo o mais importante na análise que você está fazendo, e, de fato, é um fio condutor que você toma, é um trabalho típico de uma posição geográfica específica, que é periferia do capitalismo. Né? Então, faz sentido, portanto, você retomar a questão do processo colonial brasileiro. Né? Como faz sentido você também apontar, que é a primeira parte, principalmente do livro, você apontar como você tem, no caso brasileiro, né, um tipo de atividade econômica inicialmente pautada em extração, em extrativismo, que invariavelmente incorre num tipo de trabalho que ele é marcado por superexploração de uma forma típica de regimes coloniais. Né? Que toda a sua primeira parte está falando sobre isso, descrevendo como modalidades de trabalho foram se desenvolvendo, e são modalidades de trabalho pautadas por extrativismo, por superexploração, a gente não pode nem falar que existe uma remuneração estrito sensu, no sentido de um salário, porque não é salário. Né? E, nessa medida, fica bastante claro como, pensando o Brasil dentro de uma periferia do capitalismo global, vai ser esse elemento do trabalho que vai aparecer como o mais determinante, que realmente comprova esse lugar de periferia. Né?
E aí, nessa medida, a gente percebe que a própria categoria de trabalho aqui ela é já distinta do que a gente poderia, trazendo desse vocabulário, claro, de centro e periferia, do que estava colocado ali nos centros do capitalismo, né? Ela já começa distinta, já determina o Brasil nesse lugar de superexploração do trabalho, e que, invariavelmente, significa também colocar o Brasil como um produtor, enquanto o centro vira o consumidor, né? Isso fica muito claro quando você também está analisando, quando você está falando mais para o fim, assim, falando sobre commodities brasileiras, sobre o boom de commodities dentro ali, quando você já está falando mais sobre os governos do PT. E, nesse sentido, a gente percebe que a própria categoria do trabalho, antes, na primeira parte do livro, ela já vem marcada por esse elemento de superexploração, que é determinante de lugares com um passado colonial, e que, portanto, vão se adequar, hoje em dia, muito através de um trabalho informal, de um trabalho onde essa característica de superexploração fica ainda mais visível quando você está fazendo uma análise, principalmente do trabalho dos aplicativos de entrega, isso fica muito claro, né? E a gente acabou de ver, né, toda uma questão voltada para essa noção de trabalho, de atividade laboral aplicada ali em relação aos trabalhadores de aplicativo, e como existe justamente essa dificuldade de entender como que esse trabalho se dá, porque a gente não consegue nem, através do seu livro, né, dá para perceber, a gente não consegue nem, de fato, não inteiramente compreender o que é aquilo, porque não tem um salário correspondente, você não tem vínculo empregatício, você usa um aplicativo como meio como mediação para você efetuar essa atividade laboral, você não sabe muito bem qual é a identidade dos trabalhadores que estão, porque vai ter gente que vai trabalhar isso como um job, além do trabalho que a pessoa tem, outras pessoas vão tomar isso como principal fonte de renda, outras pessoas vão se engajar nessas atividades porque, e aí você usa a noção de viração, né, que é também muito abordada pela Vera Teles, que você cita, e, de fato, você está falando de um país que vem com esse passado colonial, que tem um mundo do trabalho marcado já por uma pouca formalização, por uma coisa de muita exploração, dentro de dinâmicas extrativistas. Como que seria diferente? Como você poderia ter uma categoria de trabalho clássica e tradicional que envolveria ali uma formalidade, CLT, ou também uma remuneração clara e fixa, e é muito complicado pensar, então, essas noções de trabalho quando você já se esgarçou de uma forma tal, o que se entende normalmente como modelo de trabalho, que a gente não sabe mais como nem abordar direito, porque é uma multiplicidade de atividades que vão acontecendo, e você foca bastante no caso dos entregadores de aplicativo, mas a gente poderia falar de outros, né? A gente poderia falar de comércio informal também, a gente poderia falar de trabalho doméstico, que é uma coisa que eu estou estudando agora, mas um trabalho doméstico informal que é muito complicado de tratar, porque ele vai sendo cada vez mais informalizado e, ao mesmo tempo, sempre esteve aí, né? Todo mundo contrata diaristas, contrata empregadas domésticas para fazer um trabalho de reprodução social, um trabalho doméstico dentro de casa, e vários autores também já colocaram isso, já apontaram isso, e você também cita no seu livro, que é um tipo de trabalho que, às vezes, se assemelha muito mais a uma dinâmica escravocrata do que a uma dinâmica de trabalho formal. E como é que você vai conseguir depreender isso? Se você voltar, fizer essa genealogia histórica, pensando da forma como você fez, né? Então, nesse aspecto, a gente percebe o problema trabalhista, né, como colocado no seu livro, e, principalmente, a gente percebe como
a questão do trabalho ela vai funcionar dentro de um esquema de centro-periferia como o maior meio de fazer uma transferência de valor para os centros, mas aí já pensando nos outros textos que você já publicou, e, de certo modo, como o mundo do trabalho vai aparecer como uma forma social, como uma expressão dessa forma social que a gente tem dentro da ideia de uma condição periférica, para te citar. E, nessa medida, a gente percebe como é importante trazer esses problemas e como também você vai ter que é uma coisa que você também aborda, principalmente na segunda parte, um esgarçamento do próprio mundo social e como isso vai também refletir numa crise política, que aí tem realmente mais a ver com mais para o final do livro, numa crise política e numa crise também de uma certa incapacidade de você ter uma resposta, né, que faça com que a gente saia da catástrofe. Tem uma parte muito interessante, já também no final do livro, onde se fala, você tem trabalhadores atomizados, isso é muito difícil de mobilizar, pessoas que não se conectam e não estão nem mesmo no mesmo espaço, né, fazendo a mesma atividade. E isso envolve também um tipo de sofrimento psíquico, você trata, isso envolve também uma certa impotência de sair, de tentar, pelo menos, achar algum meio de sair dessa situação catastrófica. E, ao mesmo tempo, você não aceita, e a gente pode debater sobre isso, mas você não aceita medidas que envolvam uma maior formalização do trabalho, uma maior tentativa de ter ações políticas que sejam que tentem, pelo menos, mitigar essas realidades, porque você trata como se fosse só uma tentativa de mitigar uma crise mais fundamental, né? Está acabando o meu tempo, e eu achei muito bom o livro, parabéns de novo. Agora, só para não ficar falando só bem, eu só queria dizer que eu teria colocado outras coisas, outras referências bibliográficas também. Eu acho que eu teria pensado algumas outros autores que eu incluiria aqui, mas, assim, isso sou eu, Miriam. Oi? Mas, por exemplo, eu teria pelo menos citado mais alguns autores da teoria da dependência e explicitamente Samir Amin, que trata desse problema sendo marxista até a raiz dos cabelos, entendeu? Então, eu acho que eu teria incluído alguns elementos dessa tradição, teria falado mais dessa tradição, porque você está falando sobre a formação do Brasil, sob perspectiva do mundo do trabalho, dentro de um aspecto de centro e periferia. Então, eu teria incluído. Mas sou eu, né? Então, parabéns de novo. E depois, no bar, a gente conversa melhor sobre isso. Obrigada mais uma vez, gente. E obrigada pelo convite. Você quer fazer algum comentário, Tiago? Pode estar. Bom, primeiro, agradecer o convite, Gabriel, o espaço também. Foi muito bom, Tiago, poder ler o livro. E, assim, tinha muito tempo, vou confessar, tinha muito tempo que eu não li um livro do capítulo 1 até o final. Não, é sério, assim. A gente fica acostumado com essa leitura de artigo meio, né, randômica, assim. Então, foi muito bom, porque você vai vendo o argumento sendo fermentado, né? Eu acho que o Tiago faz um esforço muito, muito importante. Fiquei pensando isso nas minhas aulas lá de modernização do Brasil, lá na PUC. A gente teve várias questões sobre isso também, sobre autores. E foi muito bom, por exemplo, foi um texto familiar. Acho que isso também foi muito importante, assim. Eu não conhecia ainda o seu trabalho,
Mas foi muito familiar, principalmente pensando no período da pandemia. E aí eu vou explicar um pouquinho como que eu pensei, assim. Não vou entrar muito no livro, porque é um livro extenso. Vou puxar algumas partes que para mim são mais caras, assim, que me chamam mais atenção. Eu separei em duas partes, né? A primeira parte eu pensei de falar um pouco sobre violência, que isso aparece muito no seu livro. Eu pensei que ia ser uma coisa mais transversal, mas você gastou ali uma saliva, e acho que isso me capturou também. Então, a primeira parte eu pensei em falar um pouco de violência e contrato social, que isso volta, ele vem no livro desde o início para pensar a ideia de modernidade no Brasil, mas isso volta com tudo no final. E na segunda parte, eu, assim como a Miriam também chama atenção para essa questão dos entregadores, eu pensei de fazer alguns comentários sobre as lutas, pensando, né, o que tem acontecido nesse derretimento da política, né? Um capítulo que você intitula assim. Então, pensar um pouco dessas lutas mais recentes. Então, se isso é uma fúria do movimento, quando que as lutas se transformaram ou uma fúria do movimento ou um cativeiro também, sabe? E é isso. É mais um tópico para a gente colocar, não é ideia de responder todas as perguntas. Acho que também o público queria ouvir muito também e lançar algumas provocações. Quando você fala sobre violência, Tiago, tem uma coisa que me veio muito forte, né? E eu vou começar uma outra coisa. Você fala muito sobre o fim, e é um texto, como a Miriam falou, bem arantiano, tem o seu tom de melancolia, sabe? Numa cidade meio nublada, você tomando um café. Não, mas é verdade, acho que é uma característica da escrita também, da referência. Quando você fala sobre o fim, e você fala muito sobre o fim, marcando a direita, né? Eu acho que você consegue trazer ótimos pensadores que têm pensado sobre isso. Você caracteriza bem essa direita, que é uma direita que anseia muito pelo militarismo, pelo controle, pelas regras. E aí você vai passeando um pouco nessa argumentação para pensar esse enigma de 2013, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando assim, geralmente quando a gente pensa em regra, controle, a gente tem uma contrapartida, né? Se a gente pensa nessa dimensão da reciprocidade, se a gente deseja regra, a gente imagina também a ideia de garantias. Ninguém consegue circular um espaço, né, circunscrever um espaço pelo tesão só da regra, do controle em si. E eu fiquei pensando como que nessas sociedades que a gente tem visto, né, nesse anseio muito grande pelo controle do trabalho, mas pelo controle físico, né, um controle das relações, um controle da proibição, por exemplo, dos casamentos homoafetivos. O que tem se esperado, né? O que essa direita está falando para a gente quando ela exige, ela reivindica isso? Que promessa de violência eles têm pautado e a gente não tem conseguido, digo a gente de esquerda, né? Não tem conseguido ouvir. Quando você fala de fim, eu penso também que talvez nesse aspecto a gente se encontre com a direita, assim, porque a gente também não deseja esse mundo. A gente não deseja esse mesmo mundo. A gente almeja o fim de algo. Eu estou começando pelo fim porque, no final, Tiago, você pergunta assim, o porquê esperamos, né? E isso aqui é uma coisa que eu queria colocar para a gente, talvez, pensar, assim, para além da mesa. Ficar muito feliz em ouvir o Natan, a Miriam, o Tiago. Mas, assim, por quê? Se a gente descaracterizar a violência ela tem uma utilidade, assim. E eu acho que, mais do que isso, quando você vai colocando, tem uma parte que você coloca aqui, a gestão da barbárie, é uma espécie de descontrole, desrecalque, né? E aí você menciona a violência. A violência ela assume uma gramática quase metodológica dessas relações sociais, sabe? Tem um caráter, né, que eu fiquei pensando assim, e eu sei que ao longo do livro essa proposta de pensar a questão do trabalho, né, por que o trabalho foi se descaracterizando, e na verdade ele já nasce com essa proposta meio amorfa, né? Quando a gente pensa a ideia de Brasil, ele já nasce com essa ideia de Brasil colônia, e que isso não é antagônico à ideia de capitalismo e modernidade. Só que o que eu queria chamar a atenção, que eu acho que isso é o que eu consigo transitar com mais
tranquilidade, com mais propriedade, é quando a gente pensa a violência, talvez, nas relações cotidianas. E é isso que eu queria chamar a atenção. Tem uma autora que trabalha violência e gênero no campo. E ela se chama Dib, é uma professora da UF, enfim. E ela traz uma menção, ela está falando sobre os processos de luta de terra lá no Sul, e ela trouxe um aspecto que eu só vou ler, porque acho que é interessante para a gente pensar nesse cotidiano. Enfim, ela fala assim, ao problematizarem ameaças e agressões físicas e assassinatos, os poceiros acionaram uma terminologia particular, que se afasta de termos como violência e crime. Em suas narrativas, as mortes e as ameaças vividas na luta pela terra são muitas vezes tratadas como brigas decorrentes de desaforo ou provocação. Brigas de bar, de família, vinganças, esperas e perseguições. E eu fiquei pensando assim, quando a gente tira essa ideia da violência no macro, e a gente tira esse caráter só normativo, né? Porque quando a gente pensa em crime, a gente pensa em norma. Então, ele tem um aspecto normativo. Quando a gente pensa em vingança, a gente está falando da vingança do transporte público. A vingança está ligada ao cotidiano. Tem uma fermentação, que você vai narrando isso no livro também, que ela é construída no cotidiano. E aí, enfim... tem outros autores e autoras, a Vina Dais também, eu acho que ela fala muito sobre a violência no cotidiano, acho que ela é muito cirúrgica sobre isso, e ela traz um aspecto que me faz pensar muito nessa direita, que é essa reivindicação também do autorrespeito e dignidade. Isso é uma interpretação da Vina Dais. Enfim, fazendo uma consideração sobre essa violência. Quando você fala desse ressentimento de 2013, desse profundo mal-estar, o que dá a entender, eu acho que você usa também essa expressão, que alguma coisa estava correndo no subterrâneo dessas relações sociais, né? Porque quando a gente vê o impeachment, a gente vê o 8 de janeiro, é uma expressão máxima de algo que já estava acontecendo há muito tempo, né? Então, eu quero transitar nesse lugar para a gente, talvez, descaracterizar essa coisa muito do binômio, assim, o que é direita, o que é esquerda, né? Mas, quando a gente está falando... Eu estou falando de violência aqui, eu estou falando também sobre a greve, por exemplo, que acontecia no Comperj. As greves que aconteceram, as greves selvagens que aconteceram no projeto do PAC. Que tipo de gramática que estava sendo anunciada ali que a gente também vê alguma correlação? Porque eu fiquei pensando assim, se os pesquisadores que fizeram um trabalho com essas greves selvagens, que eu não peguei, pelo azar do tempo, assim, mas eu fiquei pensando, se a gente fosse entrevistar esses mesmos trabalhadores que fizeram essas greves, como que eles estariam hoje? Sabe? Será que eles teriam votado no Lula? Eles teriam uma posição... É uma dúvida, sabe? Mas, quando você fala desse mal-estar, né, e aí as expressões de ressentimento, você fala de desamparo também, isso aparece. Eu fiquei pensando assim, que quando você tira, e até pensando na dimensão do contrato social, né, quando você coloca o medo como um elemento não de projeção do contrato social, mas o medo como um elemento das relações sociais ali, e você não tem mais o trabalho formal, o projeto da classe operária dos anos 70, 80, o Feltran fala isso e você cita de forma muito brilhante, assim, ele vai às ruínas, né? Então, a gente tem, e acho que isso é uma coisa que eu queria pensar assim, junto com vocês, a desesperança, ela acaba sendo um elemento de organização social das pessoas. Então, a gente não tem mais o Estado, a religião também, ela já não é uma alternativa, isso para algumas camadas e algumas regiões, né? A religião, no estrito senso católico, né, ela não é mais uma alternativa propriamente dito. Talvez o neopentecostalismo, sim. Mas você vai tirando esses grandes mitos, né? Então, eu fiquei pensando assim, se o medo, e você usa essa expressão, é o mito fundador do contrato social, e o contrato social ele precisa dessa abstração, dessa projeção, que vai ter erros e acertos, vai ter partido, associativismo, grêmio estudantil. Quando você tira tudo isso, o que sobra? Né? Porque
o contrato social ele fala sobre isso, né? Também de uma questão de dimensão, você é uma representação de um número muito grande. E aí eu fiquei pensando até nas coisas que você foi trazendo no livro, e você fala isso. Essa ideia de quando você pensa uma população, ela abre mão da liberdade para esse Estado ter essa relação de segurança da vida, quando você quer a destruição desse Estado, que não é muito diferente também do que a gente reivindica, você começa a ver uma fragmentação desses indivíduos. É como se cada indivíduo se tornasse um monstro do Leviatã. E aí, nesse momento que existe essa fragmentação desse Estado, né, então aquelas milhões de homenzinhos que ficam lá no Leviatã, eles se fragmentam, se tornam vários homens e mulheres também, reivindicando a violência. Esses indivíduos, eles são o próprio Estado. Eu acho que essa é uma expressão que a gente tem visto desde a pandemia, antes da pandemia e antes do Bolsonaro até. Isso não é um fenômeno só do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele é um baluarte disso, uma síntese, né? Bom, a outra coisa... Como que eu estou de tempo? Como é que está? 5 minutos? Tá bom. Então, é isso. Eu vou lançar a bomba para vocês, as provocações, e vou passar a bola. A outra coisa que eu queria puxar, que é quando você fala o derretimento da política, e aí você traz o Chico, você fala sobre a acumulação truncada, uma coisa que apareceu aqui agora também. Uma outra coisa, o Chico também foi um autor que me influenciou muito na minha dissertação. Você fala sobre inventividade política, que é um termo do Chico, né? Que ele vai separar em 3 aspectos: trabalho, religião e bairro. Enfim, e também ele faz aquela crítica do fim do projeto operário e tudo mais. Eu queria colocar aqui uma questão, que isso apareceu na fala da Miriam, e eu acho que a gente vai voltar nisso. Quando a gente fala sobre o discurso do empreendedorismo, né, que foi muito colado, muito aderido pelas massas, você já fala assim, não foi confusão de interesses de classes, foi por sobrevivência. E aí eu fico pensando assim, como que foi esse dispositivo, sabe, dessa adaptação? Será que foi uma adaptação só de sobrevivência? O que será que essas pessoas contam para a gente quando a gente vê manicure, professor, psicólogo sendo youtuber no Instagram e fazendo da sua profissão também? Nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas é que eu quero dizer assim, isso tem alguma coisa nessa mudança, nessa quebra de projeto político que o Fortran traz, que assim, eu acho que revela alguma coisa sobre o que me incomoda, e eu botei isso aqui no final para a gente pensar. Em vários momentos de lutas, eu participei de muitas lutas de entregadores na época da pandemia, e uma coisa que eu ouvia rotineiramente, assim, a gente quer ter mais autonomia. Ponto. Eu quero ter a hora de ir para o meu trabalho e não quero abrir mão disso. Então, eles tinham uma flexibilidade de jornada de trabalho, que é uma coisa que a maioria de nós não temos, ou tem formas, né? Eles colocavam pautas, principalmente nessa dimensão da autonomia, que eu não conseguia dar resposta. Sabe? Eu não conseguia dar resposta. Então, eu fiquei pensando assim, nesse derretimento da política, e pensando também nessa... Você fala muito da religião, e eu fiquei pensando nessa produção de moralidades no sentido... Será que as pessoas também, de uma certa forma, elas não desejam esse lugar de segurança? A gente não se adapta a um lugar de regras só porque é legal seguir uma regra, porque Foucault falou que é melhor a gente sentar assim na cadeira. A gente tem uma recompensa com isso. Não, é sério. A gente tem uma recompensa. Que recompensa moral essas pessoas estão falando para a gente, talvez? Sabe? Que recompensa de família, de projeto de patrimônio, de projeto de autonomia, sabe? O que eu estou tentando fazer assim, é lançar essas provocações e abrir um pouco mais, esgarçar um pouco mais esses conceitos que a gente está pensando, né? Mas acho que é isso. É isso, gente. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer, né, ao Tiago, Gabriel, pelo convite.
Saudar a mesa aí, né? Prazer conhecer a Miriam e a Cássia. Para agradecer vocês pela presença, né? Saudar os amigos aí que estão prestigiando. Eu queria começar dizendo que eu gostei muito do livro, em particular porque é arantiano, que é uma referência, enfim, que eu tenho estudado e me identificado. Logo mais eu vou dizer porque essa referência para mim foi decisiva. Eu queria começar destacando 3 pontos assim que eu acho que o livro tem vários méritos assim, mas eu queria destacar 3 que, para mim, pelo menos, foram eu considero um dos mais decisivos assim dentro da minha perspectiva, né, da minha inserção também. O primeiro é que o livro, né, Brasil Catástrofe, ele pode ser visto, né, estava falando até com o Tiago antes de começar aqui o evento, como uma espécie de introdução geral, apresentação de uma determinada linha linha radical, né, da tradição crítica brasileira, né, que é as referências que o Tiago mobiliza. Então, Chico de Oliveira, Paulo Arantes, né, um certo Robert Schwartz, entre outros, assim, né, mas essas talvez sejam as principais figuras aí que comparecem. E como introdução, não só no sentido de uma primeira aproximação a essa reflexão que foi produzida pelo Brasil, sobre o Brasil, mas também faz uma síntese geral, né, dos principais argumentos e nexos lógicos que tem entre eles, que muitas vezes estão dispersos. Eu falei para ele assim, por exemplo, esse livro eu posso usar na educação popular, lá com os estudantes, né, que estão no cursinho pré-vestibular. Eu posso pegar um ou outro capítulo e consigo discutir com eles e apresentar esse tipo de perspectiva crítica, né, que é diferente, por exemplo, de muitas abordagens sobre o Brasil. Um segundo ponto, né, que eu acho que eu considero assim, destaco entre outros, né, que já foram destacados na mesa, é que ele assume, né, o ponto de vista da radicalidade, né, isso está em diálogo com o primeiro ponto, da crítica da economia política, né? Eu fiquei muito feliz assim de ver isso, porque eu sou do time que considera, eu visto essa camisa assim, que não tem salvação fora da crítica da economia política. Embora só com ela também acho que é insuficiente, porque a gente precisa de outros elementos, né? Mas acho que sem a crítica da economia política a gente perde de saída, né? E o próprio Tiago diz bem o que ele está entendendo por crítica da economia política, né? Ou seja, são crítica das categorias que constituíram a modernidade, né? Que guiam nossas práticas. Então, dinheiro, valor, capital, política, né? Estado, enfim, tudo isso. E mais do que isso, né? Dentro ainda desse ponto, tem um destaque, né? Justamente para a dimensão do fetichismo, né? Ou seja, essas formas sociais, né? Que a gente expressa por essas categorias, elas escapam ao nosso controle, né? Individualmente e coletivamente falando. De tal maneira que a modernidade como um todo, né, o capitalismo, se constituiu como uma catástrofe, né? E o Tiago está olhando qual é o lugar do Brasil nessa catástrofe planetária aí que é, enfim, o capitalismo, a modernização. E tem um terceiro ponto que eu acho que talvez seja muito característico do Tiago, assim, já do trabalho anterior dele, que é a condição periférica, né, que deságua aqui, né, os desdobramentos, né, que ele apresenta, que é justamente a condição periférica, né? Então, tem uma dupla dimensão aí que é, primeiro, olhar do Brasil, ou seja, um certo lugar que nos permite ver essa catástrofe mundial, né? Ela revela algo, uma particularidade dessa catástrofe, que ao mesmo tempo revela o destino, né, dela em plano mundial. E poder, justamente desse ponto de vista, tem que traz um certo lugar, né, justamente essa palavra, para pensar. Então, eu até brinquei com o Tiago aqui no começo, que é o seguinte, tem um livro paradigmático, né, para essa mesma tradição da crítica da economia política, que é o livro do Postone, né, que é referência também para o Tiago, mim, enfim, que o título é Tempo, Trabalho e Dominação Social, né? Então, ele vai lá argumentar e desenvolver como é que no capitalismo, né, o trabalho assume essa centralidade, que inclusive é muito cara para o Tiago, né? O trabalho, então, é essa categoria central que organiza toda a nossa vida e que ele impõe um determinado tipo de tempo, né, de temporalidade, e que tanto trabalho quanto tempo se constituem como dominação nessa sociedade, né? Estamos subordinados ao tempo e ao trabalho.
E o que o Tiago traz, já desde o trabalho anterior, mas esse aqui traz todos os desdobramentos e consequências, é colocar o espaço. Ou seja, é o espaço, tempo, trabalho e dominação social, né? E isso não é uma coisa pequena, né? Primeiro porque faz a gente pensar a dimensão geográfica, né, espacial também dessa dominação, não só a dimensão temporal. E a gente vê que aquela dominação impessoal é abstrata, né, que o Postani fala, ou seja, essa subordinação ao tempo, ao trabalho, ao valor, são esses atributos impessoais, né, a gente não exatamente pega. Ele tem uma materialização, né? E essa materialização é justamente como essa dominação, essa exploração se distribui espacialmente. Então, a ideia de centro e periferia já do sistema mundo já é um primeiro ponto. Mas no interior das nações também tem todo esse desdobramento de uma divisão desigual, né, da dominação, da exploração no espaço. E aí isso permite a gente pensar a periferia dos países periféricos, né, que também acho que é uma coisa muito importante. E isso faz com que o trabalho seja, enfim, apesar de você falar, né, na introdução que não tem nada de original, assim, de maneira geral, que é uma síntese, eu acho que a maneira como você organiza e esse elemento, né, traz pontos que talvez pudessem estar presentes, mas de uma forma adormecida, assim, né, não tão explícita nos trabalhos que você toma como referência central. A ideia de constelações, né, é uma coisa muito, muito boa, porque até se a gente pensar, né, nas estrelas, né, você tem as constelações de estrela, mas cada estrela por si só já tem os planetas em volta, que tem suas luas, ou seja, cada elemento já é uma nova constelação. E o que o Tiago vai descrevendo aqui, vai explicando, vai argumentando, é isso, né? Ele pega vários pontos que é uma constelação e é como se ele pegasse uma estrelinha e fosse mostrando um mundo que tem por trás. Eu vou dar alguns exemplos, né? Vou assinalar aqui. Então, por exemplo, ele vai tentar argumentar como que a forma jurídica, né, ela vai ser substituída por uma espécie de forma milícia, né, dos contratos, das relações jurídicas. A política derrete no seu lugar, se torna uma coisa como uma política administrativa que é, no limite, a gestão da barbárie, né? Então, essas substituições de um velho mundo para um mundo novo, entre aspas, mas que é um mundo ainda antigo, né, que está caducando, na verdade. Então, é rigorosamente um novo mundo. A decomposição do mundo do trabalho, né, o mundo do trabalho era esse caráter central, né, que agora ele não produz mais nada, né? Se em algum momento ele ainda formava, né, como a tradição dialética no seu início pensou, agora ele só produz sofrimento, enfim, só produz barbárie, só produz catástrofes, né? É um trabalho agora sem forma, viração, né? Como você também bem descreveu e a Cássia também e a Miriam já mencionaram. E isso, né, dessa consequência, né, do mundo do trabalho, por ele justamente ser central, decorre uma série de desdobramentos, né? Então, a questão da violência, o que é uma sociabilidade que ainda é pautada por essas categorias, como, por exemplo, dinheiro, trabalho, quando eles se anacronizaram, né? Então, passa a ter uma dissocialização que é catastrófica, né? E a violência passa a ser agora o nexo, né? Essa mediação social em composição com esse valor anacronizado, né? Então, já que a referência, né, do Paulo Arantes, eu gosto da imagem que ele usa, que é o seguinte: a contradição central dessa sociedade é o capital-trabalho, né? Que o trabalho, quer dizer, que o capital não é nada mais do que a alienação do trabalho, né? Então é uma espécie de contradição do trabalho com ele mesmo. E o trabalho seria o galho no qual o capital estaria sentado, né? E o sonho, né, o desejo máximo do capital é justamente cortar o trabalho. Quando ele corta esse galho, ele radicaliza essa contradição, que justamente ele vai meio que pairar no ar, assim, né? Ou seja, o Tiago chama aqui de uma dessubstancialização, né, das categorias, inclusive da categoria do trabalho. Bom, agora que cerrou o galho, o Tiago, a partir dessa tradição crítica, pergunta: bom, qual é a consequência disso? Então, são várias: derretimento da política, a substituição da forma jurídica pela forma milícia, a violência como nexo social e todos os desdobramentos disso, uma guerra permanente, né, uma guerra contra os civis. Aliás, a violência e a guerra é um ponto central, assim, né, que atravessa o livro, desde a violência imposta, para o capitalismo, né, ser
constituído no Brasil, lá com a acumulação primitiva, mas passando pela adequação das pessoas ao trabalho, né? Mas também uma violência para garantir a ordem, o progresso. Então, né, vem aí depois o papel das polícias, a violência já como esse novo nexo social, né? E a violência como essa moeda comum, inclusive na periferia do Brasil, nas periferias urbanas, justamente com o mundo do crime, né? Eu senti falta, por exemplo, de algumas coisas que poderiam entrar, né, ainda nisso. Por exemplo, a guerra pelos recursos naturais, né? Você menciona um pouco assim em alguns momentos, mais no início, mas isso vai se tornar cada vez mais decisivo, né? O que vai ser a Amazônia agora, né? Mas a gente pensar a guerra pelos recursos naturais nesse contexto aí da catástrofe climática, né? Se a gente já quiser chamar de catástrofe, porque é isso, né? Então, se por um lado a gente tem uma sociedade cujos recursos ficam cada vez mais escassos, né? Ou seja, o cobertor ele está menor, então não cabe todo mundo debaixo do cobertor, né? Poucos vão entrar na Arca de Noé, então a briga agora é para ver quem consegue entrar. Por outro lado, quais são os recursos que a gente consegue levar para essa arca, né? Então também vai ter essa guerra, né, pelos recursos naturais. Um outro ponto assim que eu senti falta, você menciona também em alguns momentos, mas eu acho que poderia virar um capítulo à parte, assim, né? É justamente pensar, ou explicitar o que o lado de lá pensa, né? Você menciona, por exemplo, os discursos, né, do pessoal da segurança pública, os policiais e tal, e a gente já nota ali, né, como que a barbárie está sendo enunciada. Mas acho que poderia ter tido uma atenção maior com o que são os intelectuais, ou intelectuais assim no sentido de aqueles que representam a direita, né, tanto na sua versão militar quanto na sua versão evangélica, né, enfim, política. Eu acho que isso é inclusive didático, né, em certo sentido, que é mostrar, está vendo como é que eles pensam, o que eles pensam a respeito de nós, o que eles pensam a respeito da esquerda, a respeito dos pobres, a respeito dos periféricos, né? Então acho que isso ganha um sentido político que ainda ficou um pouco diluído assim no seu escrito, né? E aí esse é o drama, né, da crise do valor e a humanidade se tornando supérflua, né? O capital está dispensando a humanidade e essa é a catástrofe que a gente vê. E aí eu queria deixar algumas questões e fazer um último comentário, que é a maneira como eu fiquei implicado nessa leitura, né? Eu vou tentar explicar o que isso significa. Então, primeiro das perguntas provocações assim para a gente pensar, né? Que pega até uma expressão que você usou, que é a esquerda e a direita no espelho da catástrofe, né? Que é quando você reconsidera toda a história do Brasil a partir da catástrofe, né, a esquerda e a direita também são situadas de uma outra maneira. Então, uma certa esquerda fez também parte dessa gestão da barbárie, aliás, sendo elogiada em plano internacional, né? Então, o que significa, então, uma esquerda crítica, tal como a gente está reivindicando também diante de tudo isso, né? E aí a gente pode... Uma outra pergunta é o que você chama da razão militar e a razão apocalíptica, né? A gente pode pensar militares e evangélicos e tal. O que significa enfrentar isso hoje, né? E pensando na pergunta anterior, como que a esquerda então vai olhar para essa razão apocalíptica, né? Porque se ela é um fato, já uma coisa aí que é incontornável, como que a gente vai lidar com isso, né? Não que respostas no sentido de amanhã a gente vai fazer isso e tal, não, mas acho que tem um desdobramento do que você traz que são consequências, né, para a gente ser coerente com o que você está pensando e propondo, que é olhar para isso. E tem uma outra coisa que é muito cara, né, que você briga, se chama de marxismo tradicional e tal, que é uma ilusão desenvolvimentista da esquerda progressista, né, que foi reduzida a pó assim, nos últimos anos, mas que ainda persiste, né, ainda persiste. Então, a gente... É uma série de ilusões e desilusões com o PT e tal, com todos os benefícios que se teve e tal, mas parece que o livro dá essa mensagem, tipo, a essa altura do campeonato acho que não dá mais, gente, tipo, o nosso tempo está encurtando, a coisa está ficando cada vez pior. Aliás, se o Tiago tem razão aqui no argumento dele, a gente tem que ficar até atento, porque pode vir alguma coisa no cenário aí futuro pior do que o Bolsonaro, inclusive, o bolsonarismo, né? Uma sociedade que está se decompondo, não seria estranho aparecer uma coisa pior. E não subestimem, eles são capazes de fazerem coisas piores do que o Bolsonaro, né? Aquela coisa do tiririca, pior que tá, não fica, isso aí também foi uma outra ilusão. E aí, último, para fechar, né, o comentário que eu queria dizer o seguinte, é um relato pessoal um pouco agora, né, da minha implicação com o livro.
que como as colegas que me antecederam falaram, né, realmente é um livro que causa um certo mal-estar, né, justamente porque é a catástrofe, né? Eu fui lendo e lembrando da frase do Saramago, tipo assim, caralho, como esse mundo é uma merda, né? Tipo assim, desde o começo, desde a sua gênese lá, com enfim, o genocídio indígena, escravo, etc. e tal, e até mais recente, que foi e é uma coisa, e é importante o livro justamente para a gente não perder também essa memória, né, do que foi a experiência trágica, dramática, enfim, todo o sofrimento que foi a pandemia, o governo Bolsonaro e tal, e que a gente às vezes já começa a esquecer com Lula 3, né? A gente fala, agora, né? E acho que você traz, né? E você vai falando do que é o mundo do crime, do que é toda essa dessocialização catastrófica, todos esses desdobramentos. E eu fui lembrando assim da minha própria trajetória, assim, da minha própria vida. E eu fui falando, caramba, na verdade eu estava no meio dos escombros, no meio da catástrofe, né? E agora eu estou me dando conta de tudo que estava acontecendo, assim, né? Eu sou da Baixada Fluminense, né, São João de Meriti, que é uma região periférica do Rio de Janeiro, né? E tem horas que eu fui lendo o livro, assim como eu já tinha tido contato com Paulo Arantes, e foi um momento que isso foi me chamando a atenção. Eu cheguei, inclusive, a falar isso para ele. Eu falei, Paulo, seu livro chegou, né, lá em São João de Meriti, como aquela mensagem na garrafa. Inclusive, foi uma das coisas que me ajudou assim, a viver durante a pandemia, assim, né? Tá entendendo tudo o que estava acontecendo. E aí eu fui lembrando, assim, né, o que era. Você já descreve aqui várias catástrofes na periferia, né? Então, o que foi a Cláudia, a própria Marielle, né, que você fala que é um marco do fim da República, da nova República, aqui no Rio, né? Mas os 111 tiros, né? Fiquei lembrando o guarda-chuva, que é confundido com uma arma, né? Então são milhares de exemplos que a gente poderia. Eu até brinquei com o Tiago, falei, bom, se fosse listar todas, o livro estaria sendo escrito até agora, assim, né? São muitos. E para fechar, eu queria dizer o seguinte, né? Como é difícil na periferia você realmente esperar alguma coisa, né? Realmente, se agora essa condição periférica se generalizou e aí você está pegando pelo que a gente espera, né? Nada, assim. Nunca foi permitido esperar nada, né? Por exemplo, acho que em 2018 ou 2019, eu e alguns colegas a gente se reuniu para fazer uma roda de leitura com as crianças lá do bairro. E a gente imprimiu e tal, teve um colega que fez uma cena, né, uma coisa teatral. Você acredita que semanas, dias depois que a gente fez essa atividade, um dos irmãos mais velhos das crianças foi assassinado no bairro? Então é uma coisa muito difícil, assim, mas crianças com 5, 6 anos que muitas vezes vão para essa atividade para poder comer o cachorro-quente, que é uma coisa diferente, assim. E pouco depois alguma pessoa próxima da sua família é assassinada, brutalmente assassinada. Aí a gente pergunta, como esperar alguma coisa? Além disso, eu estava recentemente, até reclamei no Instagram, né, que é o transporte público, que está cada vez pior, assim, né? Primeiro que são poucas linhas, os ônibus demoram, vão lotado, é um sofrimento, tipo, a rotina do trabalho, essa centralidade negativa, já é massacrante. Aí você vai ou volta do trabalho e é socado dentro do transporte, tipo, seja o metrô, seja o trem, seja os ônibus, além do próprio trânsito também, que é infernal na cidade, né? E eu entrei no ônibus assim e fiquei me perguntando, cara, como que isso não desmorona, né? Como que essa sociedade se mantém dia após dia? Porque essa corda não arrebenta, né? A gente está sufocado, mas ela não arrebenta. Ela teve alguma prenúncia ali em junho de 2013, mas, de novo, né, a gente parece que perdeu. E aí, agora realmente a última coisa, eu estava lembrando, sempre lembro isso, conto para algumas pessoas, que é o seguinte, quando eu era mais novo, na adolescência, pré-adolescência e adolescência, a gente fez um time de futebol, né, de campinho, assim, de várzea. Eu lembro, sei lá, eram uns 20 moleques para jogar bola, né? 11 titulares, mais alguma galerinha na reserva. Desse pessoal, cara, mais da metade já foi, sabe? Já foi pro crime ou se envolveu de alguma maneira indiretamente com milícia e foi perseguido e tal. Amigos de infância que já morreram. Aliás, hoje, 6 de abril, fazem 7 anos que um dos amigos de infância mais próximos assim, se envolveu no crime e foi assassinado também. Aliás, você falou das constelações. Eu sempre lembro de uma vez que eu estava conversando com ele antes dele se envolver no crime. Era um daqueles moleque meio rebelde, assim, mas que queria trabalhar com mecânica de carros e motos e tal. Que a escola tradicional já não conseguia, né, dar conta disso. E ele, uma vez conversando comigo, falou das estrelas. A gente estava no céu, estava de noite assim, e tal, e a gente foi conversando sobre isso.
E eu explicando para ele, não, a estrela está tantos quilômetros, a tantos anos-luz de distância, eu fui explicando o que é anos-luz, e ele foi prestando atenção. E eu fiquei pensando assim, cara, como que pode, né? Tipo, ele está aqui prestando atenção, que era considerado um garoto que não queria nada com os estudos e tal, mas está prestando atenção aqui nessa conversa astronômica, né? Falei assim, tem alguma coisa que está errada aí, que a gente não está conseguindo ser interessante, ser atraente para eles, e que, como você descreve, né, a partir aqui do mundo do crime, do Gabriel Feltran e tal, você tem outros espaços, né, outras comunidades e outros tipos de trabalho, que, aliás, o crime organizado é uma forma de trabalho, consegue contemplar, seja ali pelo status, né, enfim, pelo reconhecimento que tem, mas a gente sabe, né, que é pouco, né, enfim, com 18 anos que ele, enfim, nos deixou já há 7 anos atrás. E então esse livro me pegou bastante, assim, fiquei muito implicado, assim, me trouxe várias memórias, várias questões afetivas, assim, né? E é doido assim estar nesse lugar aqui numa mesa, que eu fico muito feliz, sensibilizado de estar participando, porque da onde eu venho, eu sou o cara, como diz o Mano Brown, que está contrariando as estatísticas, assim, sabe? Porque realmente era uma coisa que não era para eu estar aqui, e foi justamente os estudos, né, a física, né, a teoria crítica que me fez conseguir escapar disso, porque chega uma hora que a vida é entediante, né, e até o crime muitas vezes aparece como esse lugar também de uma certa aventura, assim, que te tira daquela normalidade entediante. Então, pelo que esperar, né, como que isso se mantém? Bom, esse é um trabalho que a gente tem que pensar bastante, assim, né, porque as coisas não estão legal não, né. Desculpa aí estragar o clima de festa, né, de lançamento. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Vamos para o debate. Passa pro Thiago. É difícil, porque acho que cada um ia falando, ia começando a anotar, e pensa, não, vou por aqui, aí depois muda a rota, e muda de novo. Então, eu nem sei se eu vou conseguir passar por tudo, eu comentar tudo, mas eu acho que é a parte que eu acho mais, desculpa, que eu acho mais interessante, assim, de, enfim, escrever alguma coisa, quando a gente pode conversar com alguém que leu e que, enfim, se engajou ali de alguma maneira com o seu texto, né? Assim, é muito gratificante, porque isso coloca a cabeça para pensar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, né? Eu acho que não tem problema estragar o clima de festa, porque, como na peça do Beckett, o fim já está dado de partida, né? Então, assim, não é uma questão. A gente já está aqui meio que assumindo esse lugar. E você lembrou do José Saramago, né, Nathan? E é uma das frases que eu mais cito, eu acho, né? Assim, porque ele fala isso, que o mundo é uma merda, exatamente quando acusam ele de pessimismo, né? E aí ele vai assim, bom, mas não sou eu que sou pessimista, é a realidade que é uma merda, né? O problema não está comigo ou com a minha cabeça, mas o problema está quando a gente olha para o mundo, né? E a gente não consegue, enfim, encontrar nesse lugar alguma coisa que possa parecer com um horizonte alargado de futuro. Pelo contrário, né? Como diz o Paulo Arantes, é um horizonte declinante, né? E essa frase, eu cito muito ela porque, como o Gabriel estava falando, eu estou dando aula agora na Escola de Arquitetura, no Departamento de Urbanismo, e arquiteto gosta, não sei se tem algum arquiteto aqui, mas arquiteto gosta muito de projetar para o futuro, né? Então, assim, quando eu começo a falar dessas coisas na sala de aula, você fala, mas, professor, e aí? O que a gente faz com isso? Gente, não sei, né? Mas é muito pessimista. Né? Enfim, eu também não tenho uma resposta, né? Ou então também com meus amigos leninistas, né, que viram assim, o que fazer então, Thiago? Depois disso tudo, o que a gente faz? Não sei, não tem outra resposta possível, né? Não tem como enlatar alguma forma de otimismo, de esperança nessas condições. O que não significa, e aí eu acho que tem aqui uma certa questão, que, né, assim, que não existe alguma forma, alguma possibilidade de transformação. A questão é que o tamanho do problema é mais ou menos, ou eu acho que é mais ou menos por aqui, né? Bom, a Miriam, né, comentando quando você fala dessa reconstituição da gênese catastrófica do Brasil, né, assim, você falou, não tem como dar certo, né? E, de fato, né, assim, o dar certo e ser destrutivo e ser catastrófico é exatamente a mesma coisa, né? E é essa questão que está em jogo, né?
E foi, enfim, talvez pensando um pouco nesse sentido que talvez nem seja tanto, assim, é claro, é horrível esse processo, mas, por outro lado, também não é um pouco aquilo que a gente, ou enfim, gostaria de construir, uma destruição dessas formas sociais do dinheiro, do valor, da mercadoria, do Estado, né? Só que o problema, e aí, né, como a Cássia estava colocando, o livro fala muito de fim, tem vários sinônimos, né, assim, para poder dizer disso, e o problema é um fim sem acabar, né? É um fim que não é um fim realmente, né? Assim, é uma experiência de uma finitude que parece que se dilata no tempo, que nunca acaba exatamente, né? E essa experiência que, de alguma forma, parece contrariar aquela concepção clássica de dialética de que o tempo, a passagem do tempo histórico seria, de alguma maneira, produtiva, né? E alteraria a qualidade dos fenômenos sociais, quando, na verdade, a gente está, enfim, vivendo num conjunto de contradições sem ter alguma coisa emergindo disso, né? O Paulo Arantes usa uma expressão de uma dialética transtornada, né? Assim, uma dialética que não é mais produtiva, né? Então, acho que é um pouco o horizonte do que eu estou tentando fazer aqui, né? E aí todo mundo ressaltou, e eu acho que é de fato um eixo importante do livro, é a questão da violência, né? Isso, enfim, aparecia no desenvolvimento da minha tese de doutorado, e que aparece no livro anterior, Condição Periférica, é que essa forma de mediação social historicamente constituída, que a gente chama de capitalismo, quando ela vai declinando, formas violentas vão aparecendo. E as violências são várias, né? A forma como elas vão se manifestando. Mas uma delas, e que eu acho que é uma característica do Brasil e do Brasil contemporâneo, é uma situação de uma guerra, é um país deflagrado, né? É um país deflagrado, assim, de guerra aberta, né? Matam-se mais pessoas no Brasil do que países em guerra declarada, né? Enfim, né, aquele livro do Facção Central, né, assim, Memórias de um Favelado numa guerra não declarada, né, assim, é literalmente algo desse tipo, né? Então, esse lugar da violência que vai, enfim, tendo uma espécie de função também organizadora, junto com a desesperança, talvez, né, talvez um dos argumentos assim que eu tento sustentar e que, enfim, coloca essa questão que é importante de pensar. Como que essa catástrofe se reproduz no nosso cotidiano. E esse cotidiano ele é repleto de violências, né? De várias ordens, de diferentes naturezas, né? Então, acho que isso, enfim, vai ser um eixo importante assim, para o livro, para o que eu estou pensando, e como que isso se materializa, né? Acho que, enfim, também tem vários pontos de contato, quando a Miriam lembra da própria teoria da dependência, que talvez seja uma ausência mesmo, e daria para poder pensar várias coisas a partir deles, mas que olhar, né, exatamente essa reconstituição de um país periférico, eu acho que tem uma vantagem importante, porque é como se a gente desse conta de compreender a particularidade de uma formação histórico-geográfica, econômica, social, né? Mas essa formação particular da periferia, que se dá nessa condição de negatividade, ou da centralidade negativa do trabalho, é o que aponta para o futuro, né? É o que está informando o horizonte de expectativas do restante do mundo. E quando que essas categorias que tinham uma função positiva, organizadora, como princípios de mediação social, estão começando a falhar, né? Por isso que essa brincadeira, né, assim, uma brincadeira que é séria, né? Brasil, país do futuro? Sim, só que não é o futuro que a gente esperava, né? O Esteban, quando ele escreve esse livro, Brasil, país do futuro, dos anos 40, ele estava com uma outra ideia na cabeça, mas que eu acho que é uma questão que, enfim, a gente consegue
virar de ponta cabeça, exatamente para mostrar como que a nossa condição periférica tende a se universalizar. Por isso que eu acho que tem aí um desdobramento, de fato, né, da pesquisa anterior para essa, que estão intimamente conectados, e como o Nathan notou, é como se fosse um zoom in assim, no problema. Né? Assim, eu estou falando de condição periférica num grau de abstração mais elevado, embora aqui e ali eu tente, enfim, apresentar alguma desses argumentos, mas é aqui que eu tento mostrar assim, bom, se eu estou falando da universalização da condição periférica, isso é uma das formas da condição periférica, né? Um Brasil catástrofe. Então, acho que, enfim, isso tem a ver com a nossa natureza, o nosso engate subalterno no sistema mundo, né? Que, enfim, forjou o nosso país, o nosso padrão de relação com o mercado mundial, né? Com a totalidade concreta do capital, e que, enfim, conformou a particularidade dessas formas sociais que vão se esgarçando ao longo do desenvolvimento dessa contradição, né? E aí, para tocar nas questões que a Cássia levanta, né, assim, esse declínio da era da inventividade política que o Chico de Oliveira comenta, e o Chico de Oliveira é um cara que foi importante assim, para a minha formação, que eu tenho como referência, é um cara que, enfim, o pensamento dele ajuda a nomear um tanto de coisa que eu estou tentando olhar e pensar, né? Mas é curioso, porque ele vem da crítica da razão dualista do ornitorrinco, né? Assim, entre um e outro, nos anos 80, anos 90, é do direito do antivalor, né? Assim, que ele tem um vislumbre, olha só, esse horizonte da redemocratização, a gente pode fazer alguma coisa com isso. E muito rapidamente tem esse horizonte frustrado, né? E aí, quando, em 2007, quando ele, enfim, 2003, né? Assim, ele inclusive, era fundador do PT, sai do PT nesse contexto, escreve o ornitorrinco e já decreta, né, assim, o país, como o Brasil, como um monstrengo ornitorrínquico. Em 2007, ele vai falar dessa era da indeterminação, em que a inventividade política ela deixou de funcionar. Mas talvez a gente possa perguntar, a inventividade política para quem, exatamente? Né? Porque, se por um lado, né, assim, a adaptação a essa nova pressão social, né, é uma frase que eu lembro do Adorno, né, o Adorno fala assim, uma amálgama social que dava coesão para a sociedade, quando ele se desfaz, o que mantém a sociedade junta com algumas aspas, é exatamente a pressão que exerce nessa guerra de todos contra todos. Né? Se tem algum grau de adaptação nisso, acho que a gente poderia olhar, e realmente não faço, mas acho que é uma questão super importante, né? De pensar assim, que tipo de subjetividade que se organizou a partir disso. Né? Assim, acho que eu nomeio de razão militar, de razão apocalíptica, para tentar capturar isso, em algum momento eu chamo de razão competitiva também, né? Para poder tentar captar isso, mas seria incompleto se a gente não colocasse, por exemplo, e aí, né, eu tenho total acordo, Cássio, por exemplo, a tese do Henrique Costa mostra isso, né, assim, os empreendedores, eles querem autonomia, né, tem uma busca pela autonomia, né, mas uma espécie de autonomia negativa, né, em que você tem uma autonomia, mas ela é, ao mesmo tempo que é experimentada como autonomia, ela é uma subsunção a uma série de formas sociais que são decadentes. Né? Então, tem uma questão que é importante. Eu, enfim, coloco essas, talvez em oposição a uma série de políticas mitigadoras, né, que a Miriam comentou, pensando elas como um repertório de formas de gestão da barbárie, para poder usar a expressão do marido Menegatti, ou então para poder pensar como construção de diques dessa barbárie que estão prestes a romper, né? E essa imagem, para nós de Minas Gerais, pelo menos, ela nunca é só uma imagem, né? Assim, ela acontece, eventualmente, de fato, esse transbordamento, enfim, mais uma catástrofe, né? E eu acho que isso é um ponto que
me é caro, assim, não quer dizer que é desimportante, não quer dizer que não deva acontecer, né? Assim, mas é uma forma de olhar exatamente para aquela insuficiência, né? Assim, que isso vai garantir uma espécie de... enfim, não pode ser outra coisa senão gerir exatamente esse fundo social, né? Que tá se erodindo muito rapidamente, né? No Condição Periférica, sobretudo, mas eu volto com essa ideia no Brasil Catástrofe, né? Assim, como o Nathan falou, a questão do espaço é muito importante para mim, acho que vem da geografia de Lela Lefebvre, né? Que a gente dialoga muito com isso e vai percebendo da centralidade da produção do espaço, né? Mas a turma dos lefebvrianos na geografia, eu sempre me incomodou muito isso, usava de uma maneira quase que automática, uma ideia que está no Lefebvre, de a sociedade burocrática do consumo dirigido, quando ele está escrevendo isso no contexto que tem um Adorno escrevendo a sociedade administrada, que nunca me pareceu ter uma correspondência com o Brasil, né? Assim, onde que é exatamente o consumo dirigido, ou onde exatamente que tem uma sociedade burocrática, né? Então, a expressão que eu brinco de construir é que a gente se trata de uma sociedade securitária do colapso administrado. E aí, esses dispositivos das políticas mitigadoras são dispositivos de administração do colapso que não para de acontecer, né? E aí o papel da violência é muito importante, né? A violência como segurança, como controle dessas comportas, né? Que vão abrindo e fechando e definindo aquelas pessoas, aqueles corpos que são matáveis, que não são passíveis de luto, né? Que são passíveis de serem hiper, mega explorados, né? Então, enfim, daria para poder desenvolver mais isso. E o ponto todo do livro é essa experiência recente que a gente teve, né, do bolsonarismo, em que algumas coisas pareciam ficar mais claras, elas já estavam correndo nesse subterrâneo social, no tecido social, né? Isso já estava dado, e eu tento, enfim, argumentar nesse sentido, já vem de uma longa data, né? Assim, tem a ver, né, o argumento do livro tem a ver com a nossa formação social. E, como eu disse, na nossa formação, esse duplo processo de formação e destruição, né? Bom, e aí acho que também, só para finalizar, que acho que o Nathan tocou nisso de uma maneira muito pertinente, né? Assim, o que é isso que a gente espera exatamente, né? Nesse pós-fácil, né? Assim, que levou esse título, a minha ideia, assim, foi um texto que eu escrevi meio que correndo, mandei para a edição meio que em cima da hora, né, que foi no contexto da vitória eleitoral do Lula, né, o Lula 3, e que me surpreendeu muito o uso da partícula re, né, assim, que assim, vamos reindustrializar o Brasil, vamos reconstruir o Brasil, vamos redesenvolver o Brasil, enfim. Eu cheguei a fazer eu dei um Ctrl F e procurei no discurso dele, assim, e chegava, sei lá, umas 17 vezes, 20 vezes que falava isso, né? Uma coisa, né? Essa visão também retrospectiva, né? Tinha o boné da campanha Make Brazil 2003 Again, né? Um desvio do Trump, mas ao mesmo tempo conservador ou pelo menos retrógrado, né? E a questão é essa: a nossa experiência com o bolsonarismo não produziu exatamente nada de novo, né? Mais um capítulo da espera angustiada de um país que era o país do futuro e que anuncia o futuro do mundo, né? Mas que esse futuro chegou, né? E quem disse que o futuro chegou foi o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro, num tweet, ele decreta: Brasil, o país do futuro. Não, esse futuro chegou, é aqui agora, né, durante o governo do pai dele. E, de fato, né, assim, tem alguma verdade nisso. A nossa condição, talvez, é lidar com isso. Mas, enfim, obrigado, gente, foi ótimo conversar com vocês. Não sei se vocês querem
comentar mais, mas talvez o Gabriel vai mediar, mas... Obrigado.